Bom dia, tudo bem? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Tudo bem, pessoal? Espero que sim, né? Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Hoje a gente vai, segunda-feira, 9 horas e 34 minutos, horário de Brasília. Glória a Deus. Hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto de 2024. É isso aí, 5 de agosto de 2024. Sejam todos bem-vindos. Ai, aqui tá um friozinho assim gostoso. Tá um friozinho gostoso, mas tá uma neblina forte desde ontem. Baixou uma neblina bem forte, que é bastante umidade. Não tem sol, né? Não sei o que vai ser aí. Também não sei. Aí tá bom, né? Eu espero que aí você tenha dormido bem. Eu dormi bem essa noite, dormi bastante. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas continuo cansado, né? Eu vou amanhã cedo fazer meus exames de rotina, que eu acho que eu tô com meu ferro tá baixo. B12 provavelmente tá baixo também, né? Ontem tava conversando com a Manu, eu lembrei, né, que eu tomo vitamina e eu acho que as minhas vitaminas estão um pouco baixas, né? Eu preciso ir fazer meu exame de sangue, vou amanhã cedo fazer isso. Ela dá uma olhada, né? A gente continua com esse sono, cansado, dor muscular, normalmente é falta de ferro, né? Mas tá bom, né? Então, vamos amanhã, eu vou fazer o exame, já vou dar uma regulada nisso aí. No mais, aqui tá tudo bem, né? No mais um final de semana, tivemos Santa Ceia no sábado, domingo a gente teve culto, então tivemos dois cultos, né? No final de semana. Hoje a gente não tem culto, mas amanhã já temos. Terça-feira vamos estar em São José dos Pinhais. Quarta-feira vamos estar em Tijucas e quinta-feira vamos estar em Joinville. Não esqueça, né? Quinta-feira, Joinville também. Vamos estar fazendo o culto de Santa Ceia, né? Glória a Deus, Jesus é bom. Oh, glória, oh, glória. A gente vai ler hoje Mateus, capítulo 10. Eu acho que é do verso 9 em diante, né? Não é isso aí? Não sei onde é que a gente fez a última leitura, não. A gente leu até o 18, né? Do 9 ao 18, acho, né, Tiago? Tá aqui? 10, do 9 ao 18. Hoje a gente vai ler então do 18 em diante, tá? Do 9 ao 18. A gente vai ler aqui do 18 ao dia em diante, tá bom? 5, 8, 24, isso. A gente vai ler do 19 em diante. A gente leu até o 18. E a gente vai ler Mateus capítulo 10, verso 19 para frente aí, tá? Vamos lá, abre tua Bíblia aí, procura nela aí. Vamos para frente que atrás vem gente. Naira, pastor, se não sou batizada não posso tomar ceia? Quem disse, Berenice? Quando está se servindo a ceia, lá no texto de 1 Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo diz, comei todos. Todos. Então, pode. Né? Quem não pode participar da ceia, que não acredita em Jesus. Esse não pode. Mas se você crê de todo o teu coração, está na igreja, esperando pelo dia do teu batismo, você pode e deve, né? Porque a Bíblia diz que quem não come da carne e não bebe do sangue não tem parte com Deus. E você deve avaliar individualmente a tua condição para participar da ceia, né? Ninguém pode te proibir, entendeu? Então, se você acha que deve e pode, você deve e pode, tá? É uma questão de fé, entendeu? Ô, irmã Melquiade, que bom se eu pudesse tomar caldo de cana, eu gosto pra caramba. Se eu tomar, eu caio duro por causa do açúcar. Não posso. Aí tá bom, né? Tá bom também. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse final de semana, nós do Desdobramentos ganhamos mais uma bicicleta para o sorteio. Você já fez a sua inscrição? Ganhamos uma bicicleta infantil, irmão. É uma tamanho médio assim, né? Ganhamos mais uma bicicleta novinha de um empresário aqui de Guaratuba, que a gente vai de tarde, eu acredito que eu já tenho aqui. Hoje o Gabriel não está aqui, que a pastora Carla tinha consulta no médico em Curitiba e o Gabriel foi com ela, né?
Mas amanhã eu acredito que o Gabriel vai estar aqui comigo e a gente vai trazer a foto na bicicleta e ele vai, já o patrocinador, né? Aqui que doou aí para o desdobramento mais uma bicicleta, né? Uma bicicleta infantil aí, que vai ser sorteada também. Ó, já temos 2 bicicletas, legal, né? O que você achou? Achou bacana? Legal, né? Deus é bom aí, entendeu? Deus é bom aí, né? O sorteio, se inscreva para o sorteio aí, tá? Se inscreva. É isso aí, Cláudia Nardi, tá meio baixinho, tem que fazer reposição. Eu tomo minha vitamina todo dia, né? Minhas vitamininhas todo dia aí, tranquilinho, mas... Lulu, bom dia, tudo bem com você? Como é que tá o irmão Tomás? Deus abençoe vocês, espero que tudo esteja bem, né? Você se inscreve aí, os links estão aí, ó, né? As nossas administradoras estão postando os links para que você possa se inscrever para o sorteio. Me parece que já passou aí, sexta-feira já passou de 10.000 pessoas que se inscreveram, né? Me parece mais de 10.000 pessoas aí já se inscreveram. Olha que legal aí, né? Tem muitas bíblias para o sorteio, né? Facas, crocodile, né? Crocodilo, tem churrasqueira, tem bicicletas, tem tênis da Adidas. Pepe, bom dia. Tem vários kits churrasco. Vaso, agosto vai ser o mês do churrasco. Vários kits, segundo a Aldrin, já tem 13.000 inscrições aí. Ô, glória. Irmão, eita. Laila Mércia, pastor, o senhor se arrepende de ter feito bariátrica? Não, Laila, se precisasse, faria 1000 vezes outra vez. A melhor ação que eu fiz na minha vida foi ter feito cirurgia bariátrica. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter feito cirurgia bariátrica. Se eu pudesse, soubesse, teria feito muito antes, né? E poupado muitos transtornos. Você pode ter certeza aí, tá? Pode ter certeza. Luísa Wanders. Ô, Luísa, isso é um problema da igreja e não seu. Que a igreja está dando ou deixando de dar é problema da igreja e não seu. É problema da administração da igreja. Que a igreja dá ou deixa de dar é um problema exclusivo da igreja. Ok, querida? Isso não é da sua conta. Eu não sei quem você é, Luísa, porque eu não conheço seu sobrenome, mas isso não é uma coisa da sua conta, tá bom? Vamos mais para frente aí, irmão? Vamos lá, vamos ler o texto? Vamos ler o texto. A gente está aqui a partir do verso 19, diz assim, ó. Mas, quando vos entregarem, 10, Mateus 10, 19. Vamos para frente aí, ó. 10, 19. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque, em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Eu acho que até aqui tá legal. Vamos orar, querido Deus, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença e que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre as nossas vidas, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Peço, Deus, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e que o Senhor possa dar para nós, quebrantando o nosso coração, o entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém.
Preste atenção no que a Bíblia está dizendo. Ele está falando sobre o tempo da perseguição. Está falando sobre o tempo da perseguição. A gente já vê isso aí nos países onde tem ditadura e no socialismo. Por exemplo, na Venezuela, quando o governo venezuelano dispõe um aplicativo para que as pessoas denunciem os seus vizinhos, não é? Então, no tempo da perseguição, vai acontecer isso, né? Acontece também na Coreia do Norte, por exemplo, né? Os vizinhos denunciam aqueles que têm uma Bíblia, por exemplo. Na China, isso também acontece, onde todo mundo fala que existe liberdade. É mentira, não existe. Socialismo não tem liberdade religiosa, né? Lá na China, por exemplo, é proibido você ter aplicativos de Bíblia, por exemplo. É proibido você fazer cultos em live, por exemplo. Enfim, é uma série de coisas que são proibidas no socialismo. E isso já vem, Sandroca, bom dia. Sandroca está falando, sonhei com o arrebatamento ontem, pastor. Glória a Deus, né? Ele está de fato perto mesmo, né? Ele já vem, essa perseguição, ela já vem acontecendo. Só que não em níveis mundiais, né? Ainda não. Mas vai chegar um momento, a Bíblia diz, em que as pessoas vão procurar o evangelho e não vão encontrar. Vão procurar as igrejas e elas não vão existir mais. Por quê? Porque a igreja foi arrebatada, né? Arrebatada. Quando eu aqui falo para você que você não deve ficar preocupado com o livro de Apocalipse, por que eu falo isso para você? Eu não estou dizendo que você não deve ler, mas que você deve evitar de estar buscando, porque o livro de Apocalipse é um livro de difícil entendimento e a maioria das pessoas distorce ele, trazendo para a sua vida um jugo que não existe. Certo, irmão? Trazendo para si um jugo que não existe, né? Por quê? Porque se você se esforçar nos evangelhos e nas cartas, você vai conseguir ser salvo. Por que você vai conseguir ser salvo? Porque a Bíblia diz que a salvação vem pelo esforço. Você só vai entrar no reino do céu por força, por esforço, a Bíblia diz, não é? Então, a salvação ela é gratuita, mas para que você seja salvo, você precisa se esforçar. Por quê? Para você não pecar, para você não se prostituir, para você não roubar, para você não matar, para você não mentir, porque senão você vai para o inferno. Então você precisa se esforçar para que você possa ser crente. Eu falei ontem, na mensagem de ontem na igreja, que o cristianismo é um modo de vida, não é uma religião, né? Inclusive Jesus, ele diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então essa religião aplicada e pregada em muitas igrejas, ela de fato não provém do reino do céu. A religião é uma coisa feita por homens para homens, né? Então nós precisamos, nós que somos crentes, oi Cris Rosa, tá? Que somos crentes em Cristo, que acreditamos na palavra de Deus, nós somos cristãos. E isso não é uma religião, isso é um modo de vida. O cristianismo é um modo de vida. Você não rouba, você não mata, você não furta, né? Você não adultera, você não mente. Você tem uma série de coisas que você não faz. Você não fica bêbado, você não come demais. Veja, são coisas que a Bíblia recomenda que você não faça. Entendeu? Oi, professora Meirinha, Candiota, Rio Grande do Sul. Beijo no teu coração. Você entendeu? Então, você vai aplicando isso na sua vida. Então, isso vai se tornando um modo de vida. Entendeu? Isso vai se tornando um modo de vida. Você vai parando de se importar com o que as pessoas falam. Você vai parando de falar da vida dos outros. Você não faz mais fofoca. Não é? Você não faz mais essas coisas. Você não faz coisas que são ruins para a sua salvação. Então, veja, irmão, veja, nós precisamos aplicar o Novo Testamento, aplicar o conhecimento do Novo Testamento na nossa vida. A palavra de Deus, bom dia, pastor, e congregação. Iremos estudar o livro do Apocalipse? Não, Luciane Reis, não iremos.
O livro de Apocalipse é um livro de estudo para quem já tem bem evoluído na teologia, não é aqui o nosso caso, tá? Não vamos aplicar escatologia, não. Pelo menos não agora, né? Quem sabe um dia, se Deus mandar, a gente estuda, mas a princípio não. Verso 22, ele diz assim, ó, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. A gente já está vivendo isso aqui. Verso 22. Não estamos? Nós já estamos vivendo isso aqui, irmão. Somos odiados por causa do nome de Jesus. O Helene Comeux, é Comeux que fala? Parece francês, né? Comeux. Já estamos sendo. Já estamos sendo odiados por causa do nome de Jesus. Já estamos sendo perseguidos por causa do nome de Jesus. Isso já acontece nas Olimpíadas. Não é? Você está vendo as Olimpíadas? As pessoas que declaram Jesus e fazem tudo aí, né? Já está sendo excluído, multado, ferrado. Não é assim? Nós estamos sendo perseguidos já pelo Ministério Público Federal, por exemplo, quando você prega determinados trechos da Bíblia em via pública, você já está sendo processado, já tem gente sendo presa. É claro que os caras, né, não tem necessidade, né, de fazer certas coisas que as pessoas fazem, mas o que eles estão falando está escrito na Bíblia, e quando você fala isso, você é processado por homofobia, por uma série de outras coisas. Simplesmente porque você está lendo a Bíblia. A gente já sofre perseguição. Não sofre? Não, José, nós não estamos na tribulação. Não. Se você quer saber com relação ao tempo, qual é o tempo que nós estamos vivendo na Bíblia, a gente está em Mateus 24. Nós estamos no começo das dores. Exatamente ali que a gente está biblicamente falando, e é óbvio, esse é o que eu acho, né? Eu acho. Essa é a minha opinião. Mais uma vez eu vou dizer, eu não sou dono da verdade e posso estar errado, mas eu, na minha opinião, escatológica, né? Porque o pastor Sandro deu aula de escatologia, eu sei sobre o Apocalipse, muitos anos, né? Enfim, né? Mas também não sou dono da verdade, já falei isso aqui para você. Em função do conhecimento que tenho, das coisas que Deus me fala, me mostra. Então eu estou aqui só compartilhando meu conhecimento com você. Na minha opinião, nós estamos vivendo o começo das dores. Jesus falou sobre elas em Mateus no capítulo 24. Nós estamos vivendo guerras, rumores de guerras, pestes, fomes. A gente está começando a viver isso aí. Não? Estamos começando a viver isso. Né? Fomes, pestes, guerras, rumores de guerras. É só o começo isso aí. Entendeu? Só o começo. Tá? Então, nós precisamos entender, né? Entender isso, que nós seremos odiados por causa do nome do Jesus. Mas isso só vai se acontecer com mais intensidade depois do arrebatamento. Entendeu? Depois do arrebatamento. Quando o Espírito Santo de Deus subir, sair da terra e ir para o céu, junto com o povo que será arrebatado. Tá? Então, até lá, biblicamente falando, isso aqui vai aumentando à medida que o tempo está passando. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você, eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou te falar. Isso aqui é de maneira profética. Vai haver agora no mundo inteiro um grande avivamento. Escute isso aqui que eu vou te falar. Isso aqui é uma coisa que Jesus falou para mim. Vai acontecer agora um grande avivamento. Nós estamos entrando nesse tempo. Entendeu? Para que haja o arrebatamento. Então vai acontecer uma coisa que eu já falei aqui, ó, o regime da Índia vai cair, da China vai cair, da Coreia do Norte vai cair, o Japão vai ser arrebentado. Eu já falei isso aqui para você. Né? Japão vai ser arrebentado, a Europa vai quebrar.
Eu tô falando isso aqui para você já faz algum tempo, talvez você não tenha percebido ainda, mas se você prestar atenção no que eu tô te falando, agora você vai ver que eu tô falando isso aqui faz bastante tempo, não é hoje, né? Então, um dos países mais idólatras do mundo é o Japão, você sabe disso aí, né? Lá eles cultuam os mortos, principalmente, né? Cultura os mortos é uma coisa terrível no Japão. A gente está falando aí, sei lá, 80% da população, né? A quantidade de cristão lá é nada, entendeu? O que é um avivamento? Deise Garcia, boa pergunta. Um avivamento é uma conversão em massa das pessoas para Cristo, entendeu? É um derramamento do Espírito Santo sobre todos, né? Quem sabe lá aquela palavra profética de Joel, né? O Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne. Talvez, né? Não sei. Mas eu acredito que seja assim. Entendeu? Então, a gente vai ver, eu tô falando aqui faz tempo sobre o Japão, né? Faz tempo, porque o evangelho não consegue entrar lá. É muito difícil o evangelho no Japão. E a maioria das pessoas que vai para o Japão dizendo assim, o evangelismo está indo para o Japão, o pessoal, cara, não vai, não entra, os caras não acreditam, eles são incrédulos, eles acreditam que o imperador é o Deus deles, né? O Japão. Lá existe culto, por exemplo, existem templos onde tem diversos pênis, claro que são de madeira, de pedra, enfim. E as mulheres vão passando e pegando neles, é um ritual para que elas fiquem grávidas, por exemplo, né? Cara, o culto aos mortos, né? Você não lembra o Karate Kid, quando morria o cara lá, que os caras soltavam aqueles balãozinhos, aquela coisinha, porque daí eles iam se juntar e daí eles ficam reverenciando os mortos, eles põem pratinho de comida para os mortos, eles fazem o espírito dos mortos, o espírito dos antepassados do Japão, é isso aí, quase 100%. Entendeu? A Índia, por ser muito grande, né? Por ser muito grande, assim como a China, por exemplo, né? Assim como a China, por exemplo. A China é o maior país cristão do mundo, porque, segundo algumas ONGs cristãs, existem 300 milhões de cristãos na China, mas a China tem 1 bilhão e bola, 400 milhões de pessoas, 1 bilhão e 500, eu não sei quantas são, né? Então, dessas todas, tem 20% só é cristão, mas dá 300 milhões, maior que o Brasil, que qualquer país cristão do mundo. Entendeu? Então, a China tem uma grande quantidade de cristão, está reprimido, mas você imagina todo esse povo orando, né? Todo esse povo orando, uma hora vai quebrar. Entendeu? Vai quebrar. Então, nós, eu e você, a gente está observando, né? No México também, né? Piranguela, o México até é pior, né? Pior, né? Tá dominado pelo narcoterrorismo o México, né? Dizem até que o presidente do México foi eleito pelos narcoterroristas, eles que pagam, né? Mataram os opositores para quem ganhasse seu deles, né? Parece que, não sei se é, né? Mas é o que os jornalistas falam, né? Então a gente vê muitos países que são dominados ainda, né, por Satanás, você não tenha dúvida disso nenhuma. Então o cristão entra lá para lutar contra os caras. No Nepal, por exemplo, né, vou dar outro exemplo, você que é dominado pela China. No Nepal tem um sacrifício lá todo ano que os caras matam milhares de cabeças de gado, de animal e tal, para um determinado demônio lá deles. Entendeu? A Vânia Emília está dizendo, pastor, sei bem o que é isso. Fiquei 10 anos nessa seita japonesa chamada Mokichi Okada, né? Então, é bem difícil isso, né? A Índia, mesma coisa, tem uma quantidade... Quando eu fui pro Monte Oreb, eu e o Thiago estivemos lá, né, Thiago? A gente teve a grata surpresa de encontrar uma família indianos, no monte, orando. E eles eram católicos. Católico, né, Thiago? Católicos ortodoxos, indianos. Incrível, né? Uma família inteira. A gente passou lá, o tempo que eu e o Thiago ficamos lá orando no monte. Tinha lá uma família indiana, falava inglês, conversaram com a gente conversou com eles bastante lá.
entendeu? E eles eram católicos ortodoxos, ficaram bem felizes, cantaram, subiram lá, cantaram os hinos, entendeu? Legal, né? Legal, eu fiquei surpreso de encontrar os caras lá, não sabia. E os caras são indianos. E foram lá e subiram o monte e ficaram orando lá mais de 1 hora. A gente ficou lá acho que umas 3 horas, eles ficaram lá mais de 1 hora. Subiram o monte para orar, católicos ortodoxos. Entendeu? Então, haverá um grande avivamento. Por quê? Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor Jesus deve ser pregada em toda a terra antes que ele venha. Né? Antes que ele venha. Entendeu? Então, para como que o evangelho vai entrar? Por exemplo, a China está destruindo todas as igrejas que tem lá, católicas. As igrejas católicas não tanto porque o bispo que cuida da igreja católica é escolhido pelo governo, pelo regime chinês, né? A igreja católica se dobrou a eles, né? Então eles têm como chefe o líder político, né? Mas as igrejas evangélicas não se dobram, né? E os caras entram com as máquinas e daí o povo chinês... cara, você nunca vai ver isso porque os caras não passam no jornal. A internet é que mostra, né? Por exemplo, algum tempo atrás, uma igreja foi destruída com uma máquina com os crentes dentro. Os caras entraram para destruir, os caras derrubaram a igreja em cima de todo mundo. Entendeu? Então, a perseguição ela já existe, só que ela é ainda em níveis locais. Né? São ainda em níveis locais. Como a gente está vendo a vinda de Jesus muito perto, por exemplo, hoje, agora, nesse momento, agora, Israel está em vias de ser atacada pelo Irã, pelo Iêmen, pelo Líbano, né? Tá não tem ninguém na rua, tá todo mundo escondido em abrigos antiaéreos. Os Estados Unidos moveu toda a sua mais um monte de navio indo para lá, rodeando o Irã, né? Porque eles estão ameaçando atacar diretamente Israel. Nós estamos agora, imediatamente, agora, nesse momento. Entendeu? Oi, Ângela, beijinhos, tá na Holanda. Deus abençoe você, tá? Tá fazendo nível hoje, Ângela? Oh, que legal, parabéns. Feliz aniversário, Deus abençoe você. Entendeu? Então, o que é que a gente está vendo? A gente está vendo o início da guerra, das dores, não é? Tinha um monte de gente aí falando, paz, não vai ter paz, agora é guerra. É pau puro, não vai escapar. Né? Então essa guerra ela virá e a guerra virá para trazer o avivamento. Então regimes hoje, por exemplo, eu acho que a Mianmar caiu o regime socialista hoje, né? O povo está protestando lá faz 5 dias que está na rua, não sai, ou mais tempo, né? Ontem foram mortas mais de 300 pessoas na manifestação. O povo foi para cima, trancou o palácio e a ditadora fugiu de helicóptero hoje de manhã, né? E caiu mais um regime socialista no mundo. Caiu hoje. Mais um regime. Né? Então, o que está acontecendo? A gente vê o povo lá em Mianmar com as bandeiras nas costas, todo mundo correndo, aquela coisa toda e tal, né? Entendeu? Bangladesh, né, Gisele? Isso, obrigado. Bangladesh, não é Mianmar, né? Bangladesh. Caiu hoje mais um regime. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo regimes totalitários caindo, não é? Para entrar outros não tão assim, para que o evangelho comece a entrar já. É um sinal claro da volta de Jesus Cristo. Não fique viajando você, achando que você... porque você é meus netos, não, irmão. Eu não sei não, mas nós, eu e você, somos a última geração. Né? Eu já estou aqui com 53 aninhos, né? E Jesus já falou para mim, a minha geração de pastor é a última. Nós vamos ver Jesus voltar. Então nós temos o privilégio de ver, né? Vamos ter o privilégio de ver. Entendeu? Já Sônia, eles acreditam em reencarnação, sim. Todo mundo que é espírita acredita, né? Que tem a sua religião baseada no espiritismo, acredita na reencarnação dos mortos, né? Sim, é verdade. E então a gente está vendo isso, né? E quando passar, então, vem esse grande avivamento, né? No mundo, todo mundo, as pessoas vão ouvir o evangelho, quem tem que se converter, se converte.
Quem não tem que se converter não se converte, mas o evangelho vai ser pregado para todo mundo. Então vem esse avivamento, esse up da igreja, e vocês vão ver isso aí. Vocês, eu e você, nós vamos ver isso. Entendeu? Vai chegar daqui a pouco, aí, pouco tempo, eu acho que não vai muito longe isso, pouco tempo, nós vamos ver as igrejas cheias, entendeu? Vamos ver as igrejas cheias, vamos ver o povo se convertendo aos montes, e Jesus volta. Leva a sua igreja, o Espírito Santo sobe com ele, aí começa o Apocalipse. Vai se abrir o primeiro selo, entendeu? Vai se abrir o primeiro selo. Como a nossa geração é a última, então o anticristo já sim está na terra. Você pode escrever isso aí. Já faz muito tempo que o Espírito Santo falou comigo. Um dia eu estava orando, falei com ele, e o Espírito Santo falou para mim, você vê, há 10 anos, acho, talvez mais um pouco atrás, o Espírito Santo falou para mim que o anticristo já estava na terra e ele já era um jovem rapaz. Estava já sendo preparado para aquilo que haveria de vir. Então a gente, eu e você, cara, nós vamos ver isso aí. Né? Ele vai ser um líder proeminente político, muçulmano. Você já sabe isso aí, você já sabe tudo, né? Eu já falei para você. Entendeu? Então Jesus está dizendo que nós seremos odiados por causa do nome de Jesus. Vamos ser odiados. Mas, veja o que a Bíblia diz. Mas aquele que perseverar até o fim será... Repita comigo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas e as igrejas calvinistas que dizem que as pessoas já são salvas? Eles estão falando a verdade ou estão mentindo para todo mundo? Jesus conjuga o verbo no futuro e os caras estão conjugando no presente. Quem está errado? Hã? Sim, o arrebatamento é antes da tribulação. É óbvio, meu querido irmão. É só você ler a carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo é muito claro. O que você acha, meu queridão? Será o verbo ser, ele está aplicado aqui em que tempo? No passado, no presente ou no futuro, irmão? Eu pergunto para você. Por que que o verbo está posto no futuro? Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Já tem alguém salvo? Sim ou não? Não. Então os calvinistas estão falando a verdade? Não. Então os calvinistas são os baita de uns veiacos mentirosos? Sim. Entendeu? Não tem ninguém salvo, irmão. Você só vai ser salvo no final da tua vida. Se você perseverar até o fim, até você morrer em Cristo, aí você vai ser salvo. Se você desviar antes, você vai para o quinto dos infernos. Tá aqui o texto, irmão. Então, essa conversa fiada, mentirosa, diabólica, né? Diabólica, irmão, dos calvinistas, afirmando que você foi escolhido para ser salvo, isso é uma troça do Satanás, que vai levar um monte de gente para o inferno. Porque Jesus nunca disse isso, ele disse aquele que perseverar até o fim, este, e veja que está no singular, vamos interpretar o texto adequadamente, o verbo está no futuro e o sujeito está no singular. Não é assim que está escrito? Singular. Tá? Aquele que perseverar até o fim. Este, a Bíblia diz, será salvo. Então você pode perder a sua salvação? Sim. Sim. Você pode perder a sua salvação. Como? Se você se desviar do caminho. Se você sair fora do caminho, você vai para o quinto dos infernos. Você acha que Deus vai quebrar teu galho? Deus não é macaco gordo? Eu já falei para você, o céu tem regras, não roubar, não matar,
não se prostituir. Daí você tá lá na igreja, crentão, falando língua estranha, recebeu o dom, de repente conhece uma candangona e um candango, cheira teu cangote, você abandona a tua família, vai viver com o candango, você tá em adultério, você vai pro inferno. Por exemplo. Né? Fica amargurado, começa a encher o rabo de cachaça, vira um bêbado, vai pro inferno. Não é? Sim ou não? Tá sem dinheiro, resolve dar lá começa a roubar, ladrão, vai pro inferno. Entendeu? Resolve mudar sua ideologia partidária, vira de esquerda, começa a mentir, vai pro inferno. Não é? Por isso a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja, a Bíblia não diz aquele que for da condenação cristã será salvo. Aquele que for da Assembleia de Deus será salvo. Aquele que for da quadrangular será salvo. Aquele que for da metodista será salvo. Isso está escrito na Bíblia? Não. O que está escrito na Bíblia? Aquele que perseverar até o fim será salvo, irmão. Entendeu? Então, se você for lá na condenação cristã e o cara fala assim, ó, se você for da condenação cristã, você vai ser salvo. Ele está mentindo e é Satanás que está falando na boca dele. Se você for numa Assembleia de Deus e o cara falar para você assim, ó, só quem congrega na Assembleia de Deus vai para o inferno. É mentira, e é o diabo que está falando na boca dele. Andréia Martins, pastor, desviei anos atrás e voltei arrependido. Eu serei salva se você perseverar até o fim? Sim. Sim, a ovelha perdida de Israel. Jesus veio para nós. Entendeu? Jesus veio para nós. Então você tem que morrer em Cristo. Se você morrer em Jesus Cristo, salvo. Se morrer fora de Jesus Cristo, inferno. Eu acho que não é difícil de entender isso aí. Concorda comigo? Você concorda aí comigo? Eu acho, Carvalho Total 1977, você é mais moderno que eu. Esse tá uma posição de sentido aí para conversar com o André. Você tá certinho. A grosso modo, o céu é para poucos. A Bíblia diz isso. Mateus 7, 13 e 14. Não é isso que a Bíblia diz? Não está escrito isso ali? Quando Jesus fala sobre as duas portas, ele diz, a porta larga leva para o inferno, e muitos optarão por ela. E poucos optarão pela porta estreita. Então, poucos vão para o céu e muitos vão para o inferno. Então, o raciocínio está correto, é bíblico. Entendeu? Eu acho que é muito fácil de você entender. Né? Então, você tem que manter um padrão de conduta. De novo, eu vou falar, não é religião que leva você para o céu, é Jesus. Entendeu? É Jesus. O Carlos está falando aqui no Facebook o seguinte, interessante, todas as igrejas protestantes pregam Jesus, só que nenhuma se entende entre si. Sabe por quê, irmão? Porque eles pregam religião. Eles não pregam Jesus. A maioria delas pregam a sua religião. Pregam a sua doutrina. Na nossa igreja, a nossa doutrina. Cara, as pessoas tinham que seguir a Bíblia e não as igrejas. A igreja somos nós, eu e você. Nós estamos juntos em Cristo. Quando nós estamos reunidos em nome de Jesus, Jesus está aqui. Quando nós estamos reunidos em nome da igreja, Jesus não está. Quando nós nos reunimos numa outra coisa, não está. Os judeus, irmão, que crerem em Cristo e forem batizados serão salvos. Quem não crê vai para o quinto dos infernos também. É simples, irmão. Jesus foi muito claro, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer vai para o inferno. Então, mas cara, não tem mais, menos e mais, não tem isso aí. Ou você se coloca, nós estamos falando aqui de reino de céu, nós estamos falando de salvação, ou você se coloca de acordo com a palavra de Deus, no Novo Testamento, ou não tem conversa. Ou não tem ticket para entrar no navio. Não, irmão, não tem. Entendeu? Tem que fazer, Cíntia. Não tem meio termo, cara. Sim é sim, não é não. Então a gente precisa
parar com essa palhaçada, porque é uma palhaçada esse troço religioso que os caras ficam colocando aí, né? É uma palhaçada isso aí, irmão. Entendeu? É uma palhaçada. Cara, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Ah, mas eu não creio assim. Então você vai para o inferno, irmão. Você pode fazer o que você quiser. Entendeu? Ah, pastor, mas você veja, porque eu aprendi lá naquela igreja. Irmão, a Bíblia diz isso? Não. Então vai para o inferno. Nós temos que seguir a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus no Novo Testamento. É esse aqui que vai salvar você. Acabou. Quando vai servir a Santa Ceia, o apóstolo Paulo diz assim: comei todos. Todos é todos, não é ou só os batizados, só os casados, só esse. Não é isso que está escrito na Bíblia. Mas por que os caras fazem diferente? Porque está fora da Bíblia. Daí você vem falar para mim o quê sobre isso? Oi, Francimeire, obrigado, Deus abençoe você. Ah, mas é que lá na minha igreja... Cara, não tem tua igreja, a igreja é de Jesus. A igreja é a noiva de Cristo. Entendeu? A igreja é a noiva de Cristo. Na verdade é assim, ó, a Doraci Brits está dizendo o seguinte, ó, interessante isso aqui, eu vou comentar. Vi uma pastora contando um arrebatamento onde Deus mostrou o dono do Facebook sendo o anticristo. Cara, o anticristo é um espírito hoje. Então é o espírito do anticristo. E todos aqueles que se levantam contra a igreja de Jesus são o anticristo. Eu acho que as pessoas não entenderam ainda esse conceito, né? Muita gente ainda não entendeu. Enquanto não manifestar o cara, todos aqueles que fazem a obra dele o representam. Entendeu? Cara, é um troço, é um raciocínio simples isso, né? Todo mundo que se opõe ao evangelho, que se opõe ao crente, que se opõe à igreja de Cristo, é movido pelo espírito do anticristo. Entendeu? É movido pelo espírito do anticristo. Então, qualquer pessoa que se levante contra a igreja de Jesus Cristo é anticristo. É um conceito isso. Você tem que entender. Entendeu? É um conceito. Então, se o cara se levanta contra a igreja, por exemplo, no TikTok, vou dar um exemplo para você. Eu não consigo fazer live no TikTok porque o TikTok não deixa. Exemplo. Eu não sei se... Eu vejo outras pessoas fazendo live lá. Às vezes eu olho o TikTok. Outras pessoas lá fazendo live, fazendo revelação. Eu não consigo fazer. Toda vez que a gente entra para fazer live no TikTok, ela cai. Eu não sei se é uma perseguição só a mim, eu não sei. Tanto que nem tô fazendo mais nada lá, porque tem uns canalzinhos de corda dos guri que eles colocaram lá que eles fazem. Entendeu? Eu não consigo. Né? Eu não consigo fazer. Então todas que se levantam contra a igreja são anticristo. Eles são movidos pelo espírito do anticristo. E vou dizer mais, escute o que eu vou dizer para você aqui. Eu sei que tem gente que vai ficar brabo comigo que eu vou falar, mas eu vou falar. Tem muitas instituições religiosas hoje que são contra Jesus, são com o espírito do anticristo. Que é uma, por exemplo, Testemunha de Jeová. É do anticristo. É do anticristo. Mormons é do anticristo. Vou te dar só duas para você não ficar bravo comigo. Por quê? Porque prega outro evangelho, contrário ao que Jesus Cristo ensinou. Entendeu? São igrejas do anticristo já. Você acha que não? Ou você não se ligou ainda? Você não prestou atenção ainda? Que os caras vêm falar para você que você tem que ser testemunha de Jeová, não de Jesus? Jesus disse assim, ó, mas vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e por todos os lugares. Não foi isso que Jesus ensinou para nós? Mas os caras vêm e falam, não, você tem que ser testemunha de Jeová. Jesus não é filho de Deus. Testemunha de Jeová nega isso categoricamente. Então eles são o quê? Uma seita do diabo. Uma seita do diabo. No entanto, você recebe eles dentro da tua casa, você conversa com eles com educação,
Não é isso aí? Sim ou não? Entendeu? Sim ou não? Não estou falando a verdade. Tô mentindo aqui para você? Estou mentindo? Mas as pessoas não veem isso, porque a maioria não prestou atenção ainda nisso aí. Então, todas as entidades religiosas, preste atenção, que pregam contra a palavra de Deus são anticristãs. Todas as instituições religiosas que pregam contrário ao que a Bíblia no Novo Testamento prega são do anticristo, porque eles vão tirar a tua salvação. Entendeu? Não, Gleice Rocha, os mormons não são da congregação cristã do Brasil, são coisas diferentes. Certo? Deixa eu avisar vocês aí que o sorteio ele não vai ser feito por número, ele vai ser feito pelo nome do participante, tá? Tá bom? Pelo nome. Entendeu? Então, talvez você ainda não tenha percebido o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se alguém lhe pregar outro evangelho que não seja esse, ele é anátema, ou seja, maldito, ou contra Jesus, ou anticristo. Você não, né? Às vezes as pessoas não entendem. Pode falar para mim, pastor, mas isso aí é só semântica, né? Que é a interpretação correta da palavra. Mas cara. Entendeu? Entendeu? Os mormons batizam os mortos, Maria. Se você for mormon, você vai para o inferno. Então você tem que abandonar isso. É uma heresia. Entendeu? Se você é mormon, você vai para o inferno. Porque o Deus que você segue não é Jesus Cristo. Lá não é isso que se prega. Você está sendo enganada, né? As pessoas falam uma coisa, mas o que eles pregam é outra. Você tem que abrir os seus olhos. Silvana Lustosa. Pastor, eu preciso frequentar uma igreja para ser salvo? Você está frequentando a igreja aqui, Silvana? Ou na sua concepção nós não somos uma igreja? Você já está frequentando uma igreja aqui. Por isso Jesus trouxe para nós a igreja virtual, para que você possa congregar. Você deve congregar, sim, deve congregar e deve fazer parte da igreja e deve ter um pastor para chamar de seu, é o que a Bíblia diz. Deve fazer isso. Tá bom? Por isso você tem aqui. Né? Por isso você tem a igreja virtual. Então, nós precisamos ler a Bíblia no Novo Testamento. Esse é o conceito. Esse é o conceito cristão. Nós somos cristãos, então a gente não é judeu, a gente não vive o Velho Testamento, nós vivemos o Novo Testamento. Não é? A palavra de Deus diz, né? O apóstolo Paulo fala a Timóteo dizendo que cada igreja deve ter sobre ela um pastor. E que você deve obedecer o seu pastor, mas tem um monte de lugar aí que não tem pastor. Mas cada um, né? Eu sempre falo para você, eu não tenho a intenção de ser dono da verdade, só estou te falando o que a Bíblia diz. Silvana, obrigado, Deus abençoe. Eu só estou lhe dizendo o que a Bíblia diz, o conceito é seu, não é meu. Estou com fome, já preciso ir embora, tá? Que eu tenho que tomar café. Beleza? Vamos orar então? Hoje a gente começou mais cedo, nosso ensino durou mais hoje, né? Feche os seus olhinhos aí e vamos orar, irmão. Vamos lá. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui reunidos no teu nome. Papai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, abra os nossos olhos para que a gente veja, que o Senhor abra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, os nossos ouvidos para que a gente ouça a tua palavra. Quebranta, Senhor, o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, Deus abençoe todo mundo. E de tarde a gente tem desdobramento, hein? Hoje vai estar quente. Tchau, beijo.